Olá, meus amores, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Que alegria! Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo Instagram, também pelo TikTok. E já quero começar essa live pedindo para você, seja um promotor da evangelização, evangelize, compartilhe, divulgue, tire um print, coloca lá no seu Instagram, convide as pessoas para estar conosco. Coloque o link aqui desse vídeo, manda no seu grupo do WhatsApp para todas aquelas pessoas que você sabe que de alguma forma precisa ser alcançado e alcançada pela palavra de Jesus. E hoje a palavra de Jesus quer exortar o nosso coração. Ele quer amar a nossa alma, nos acolher. Você que está aí, que acordou nessa terça-feira triste, angustiado, com vontade de desistir, cansado, cansada, ei! Acorda, porque Deus tem uma palavra do poder para sua alma, para sua vida. Deus quer te transformar de dentro para fora. Deus quer que realmente você experimente a graça sobrenatural que vem da presença do Espírito Santo. Então venha estar conosco, corpo, alma e espírito. Venha experimentar nessa tarde o poder renovador do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando aqui por essa live, eu quero declarar sobre a tua vida que esta semana será uma semana de transformação. Transformação de dentro para fora. Deus está colocando ordem na casa. Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Por isso que está incomodando. Por isso que você hoje chegou aqui meio triste, angustiado, parece que as coisas fugiram do seu controle. Não se desespere. Nada fugiu do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. É apenas Jesus fazendo uma faxina. Às vezes é necessário tirar a poeira debaixo do tapete, revelar algumas coisas que estavam escondidas, algumas coisas que ao seu coração você imaginava, Adriele, eu não estou preparada. Adriele, eu não estava preparada para entender tudo isso. Só que Jesus sabe que ainda que você se ache não preparada, Ele sabe que Ele tem prioridade na sua vida. E é isso que Jesus tem falado ao meu coração. É isso que Jesus quer dizer para você. Ele sabe que você tem necessidades. Ele sabe que você tem muitos, muitos, muitos pedidos para o coração dele. Mas Deus não anula as nossas necessidades, mas Ele tem as suas prioridades para conosco. Nós precisamos entender que caminhar com Jesus é caminhar debaixo da vontade dele. E a vontade de Deus, ainda que você não entenda, ainda que você não esteja compreendendo, eu quero dizer para você, a vontade de Deus ainda é 100 vezes melhor, 100 vezes maior, 100 vezes mais poderosa do que a nossa vontade. Você nunca erra quando está debaixo da vontade de Deus. Mas, Adriele, eu não sei o que está acontecendo comigo. Adriele, eu sei que as coisas estão despedaçando. Parece que tudo está caindo sobre a minha cabeça. Você está pensando assim? Quero dizer para você, não está nada caindo sobre a tua cabeça. Jesus está arrumando a tua casa interior. E quando ele arruma a nossa casa interior, ele coloca ordem. E a ordem, até ver tudo bonitinho, incomoda. Quantas vezes, não sei se você já fez alguma reforma na tua casa, não sei se você já teve que tirar o dia para limpar aí o teu quarto, para lavar o teu carro. Eu não sei se você hoje, por exemplo, olhou para a tua cozinha e está enxergando a cozinha toda suja e você está falando, meu Deus, eu preciso arrumar essa cozinha. E aí, quando você começa a tirar as coisas do lugar, parece que nunca vai terminar, é ou não é? Parece que quando começa a tirar as coisas do lugar, parece que a faxina nunca termina. Só que o prazer de ver tudo arrumado, tudo ordenado, traz paz. A desordem traz angústia. Escreve isso aqui. A desordem traz consigo a angústia. Por isso que muitas pessoas estão angustiadas. Por isso que muitas pessoas que estão aqui nessa live estão ansiosas, depressivas, choronas. Tem muitas pessoas aqui que não estão
parando de chorar e não sabe nem o porquê. Você está chorando constantemente, você tem vontade de chorar, parece que você não tem vontade de levantar da cama. Deixa eu te explicar algo poderoso. A desordem traz consigo a angústia. Então, se você tem vivido um tempo de negativismo, pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, pensamentos de tristeza, pensamentos de incapacidade, eu quero dizer para você mais uma vez, a desordem. Quando nós estamos desordenados de dentro para fora, a desordem traz consigo a angústia. A desordem traz angústia. É impossível uma pessoa estar em paz no meio da bagunça. É impossível você viver milagres. Eu estou falando de milagres extraordinários. Eu estou falando de milagres que provêm do céu. É impossível você tocar em milagres se você estiver na desordem. Porque a desordem traz angústia, a angústia traz falta de fé. Se você está angustiado, você começa a duvidar da tua fé. Você começa a duvidar até de Deus. Então a desordem traz angústia, angústia traz falta de fé. E a falta de fé atrapalha o milagre de acontecer. É por isso que você está vivendo um tempo de redemoinho. O que é um redemoinho? É que fica assim, ó, girando em si mesmo. O redemoinho, ele venta, 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 mas você percebe que ele é diferente de um furacão. O redemoinho, ele não tem força para se sustentar. O furacão, ele aumenta, ele cresce, ele evolui. O redemoinho, não. Ele gira, gira, gira em si mesmo e ele não sai do lugar. E ele morre por ali. Quantas pessoas que estão nessa live estão vivendo uma vida de redemoinho? E o que é uma vida de redemoinho? É uma vida de desordem. É aquele vento que bagunça, mas não te tira do lugar. E Jesus te criou para ser um furacão na mão dele. Um furacão de transformação. Um furacão de ordem. Um furacão de crescimento, de evolução. O Senhor quer sim te usar para que você possa ajudar a ordenar a tua casa. O Senhor quer te usar. Ele tem sede de você. Ele tem sede do teu coração. Deus está à sua espera para poder te transbordar. Mas como você está muito bagunçado, bagunçada, a desordem tem impedido da graça descer e muito mais, da fé subir para que a graça desça. Jesus tem colocado isso ao meu coração desde ontem. Enquanto eu estava rezando por todos nós aqui do Exército do Equilíbrio, por todo o nosso grupo de oração que nós fazemos todos os dias, 13h, o Senhor falava ao meu coração: desordem traz angústia, ordem traz paz, ordem traz crescimento, ordem traz evolução, transformação. Então, minha linda, meu lindo, sabe o que tem acontecido? Nós temos ido até Jesus e pedido que Jesus transforme as nossas necessidades. O que significa isso? Sabe o que o Senhor me fazia lembrar? Eu estava dirigindo o meu carro, rezando. Jesus me lembrava de uma passagem bíblica que falava sobre Elias. Elias ou Eliseu? Acho que é Eliseu. Ou Elias, não sei, um dos grandes profetas. Me fugiu agora a memória, tô cansada. Quando ele estava orando por Israel, pedindo por Israel, e Israel não chovia há muito tempo. Elias, gente, Elias, me perdoa. Elias estava pedindo por Israel, e há muito tempo não chovia em Israel.
E aí Jesus falava ao meu coração: Adriele, qual era a necessidade de Israel? Se Israel não chovia há muito tempo, qual era a necessidade de Israel? Chuva. A necessidade daquele povo naquele tempo era de chuva. Só que o que aconteceu? Elias pediu fogo do céu. Mas, Adriele, não tem sentido. Sabe por quê? Porque não adianta eu pedir a Deus uma necessidade se eu não permito que Deus coloque prioridade dele em mim. Não adianta eu chegar para Jesus e falar: Senhor, cura a minha diabetes, sendo que eu não paro de comer doce. Eu sei que eu tenho uma necessidade de ser curada, mas antes de ser curada, eu tenho uma prioridade. Qual é a prioridade? Colocar em ordem a minha alimentação. Para que a necessidade seja transformada, eu preciso andar segundo a prioridade em Deus. Tem pessoas aqui nessa live. Tem pessoas aqui nesta live que está pedindo por cura, mas não transforma o ambiente para a cura descer. Tem pessoas aqui nessa live pedindo transformação, mas não liberta o coração da raiva, do rancor, do ódio e continua vivendo uma vida extremamente angustiada, revoltada, amarga, porque dentro do teu coração tem muitas pedras, muitos espinhos. Tem pessoas aqui que estão pedindo: Senhor, eu quero chuva. E Deus está falando com você: antes, não peça chuva se você não tem fogo no altar. Não peça derramamento de milagre se não tem fogo no altar. O que você precisa reconstruir é o seu altar com Deus. Jesus falava ao meu coração enquanto eu estava dirigindo, e Jesus falava assim: Adriele, se você pedir 5 milhões de dólares para mim, eu sou capaz de te entregar. Talvez a tua necessidade hoje seja financeira. Mas aí, ao invés de Jesus te entregar 5 milhões de dólares, Jesus está olhando para você e esperando que você dê prioridade à sua administração. Porque se Jesus te entregar 5 milhões de dólares e você não consertar o seu altar com Deus, se Jesus voltar, vai ficar você e vai ficar os 5 milhões de dólares. Mas se você consertar, colocar ordem no altar, colocar fogo no altar de Deus, voltar a ter uma vida de oração, voltar a ter uma vida de intimidade com o Senhor, voltar a queimar como você queimava antes. Se Jesus voltar, pode ser que você esteja pobre, mas você vai para a eternidade. E a prioridade de Deus para a sua vida não é te entregar as suas necessidades, é fazer com que você alcance o céu. Será que você não está entendendo? Que a tua vida não vai para frente, que você começa e não termina nada, você não consegue ter disciplina, você não consegue ter ordem. Nesse momento você não consegue parar tudo o que você está fazendo para ouvir a live. Sabe por quê? Porque você só olha para as suas necessidades e esquece de perguntar para Deus: Senhor, qual é a tua prioridade sobre a minha vida? Senhor, eu desejo isso, mas qual é a tua prioridade? Qual é a prioridade que o Senhor quer para a minha alma? O que o Senhor precisa curar? O que o Senhor precisa ordenar dentro de mim? Porque eu não quero que o demônio volte e encontre a casa vazia e volte com uma legião. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Nós temos sido instrumentos do diabo. Desculpa falar para você, mas o Senhor ontem exortava o meu coração. Estamos mais dando o nosso tudo para o diabo do que para Deus.
Como que nós estamos fazendo isso, Adriele? Nos permitindo estar desordenados, bagunçados. Estamos adorando de qualquer jeito, servindo a Deus de qualquer jeito, rezando de qualquer jeito, indo à missa de qualquer jeito. Nós vivemos uma vida de oração de qualquer jeito. É o nosso trabalho é prioridade e Jesus não é prioridade. Você não tem mais uma vida de adoração. Você não tem mais disciplina de oração. Você não reza mais como antes. Você não levanta os braços como antes. Você não ora em línguas como antes. Por isso que as tuas necessidades não têm sido supridas. Porque Deus está olhando para você e dizendo: eu tenho prioridade sobre a tua vida. Mas eu não posso fazer no mundo aonde só tem desordem. Eu não posso fazer na sua vida se você não consertar o seu altar. E qual é o seu altar? O seu altar não é o altar da missa, não. O seu altar é você. O seu altar é os teus pensamentos que não estão em ordem. O seu altar é a sua vida emocional, sua vida espiritual. O seu altar é a sua organização pessoal. O seu altar é a sua ordenância sentimental. O seu altar é as tuas emoções que estão em desordem. O seu altar é você curar aquelas feridinhas de passado que você não gosta de falar disso. O seu altar é você revisitar as suas amarguras para você permitir que Deus cure e pare de ficar olhando só para a tua necessidade de ser suprida. O seu altar é o lugar do encontro com o Senhor. Como que está o lugar do encontro? Jesus te encontra dentro de você em primeiro lugar. Depois, Jesus te encontra no nível social, na sua comunidade. Depois, Jesus te encontra no seu grupo de oração. Depois, Jesus te encontra na sua paróquia. Mas o primeiro lugar do encontro é dentro de você. O poço da Samaritana não é o poço que está fora. O poço da Samaritana é o poço que habita dentro de você. Que Jesus espera todos os dias sentado aí, esperando você limpar a sujeira com a fonte da água da vida. Para sair desse encontro transformada, curada, limpa, para poder exalar água, limpeza, cura, transformação do lado de fora. E o que Jesus está perguntando para mim, para você hoje nessa live? Até quando você vai ficar olhando para as tuas necessidades? Até quando você vai ficar o tempo todo, Jesus manda chuva, sendo que Jesus está querendo mandar fogo? Tem pessoas aqui que vieram de uma vida mundana. Mulheres que se prostituíam, mulheres que ficavam até 3 horas, 4 horas da manhã em balada, ia pro carnaval, sambava a noite inteira, não tinha preguiça de ir pro mundão, fazer quadradinho de 4, quadradinho de 8, 8 satanás, sei lá como é que é o nome daquelas porcaria. Tem gente aqui que tinha uma vida desordenada nas suas finanças. Tem gente aqui que quando encontrou Jesus, estava no fundo do poço. Você não tinha lugar, você não tinha família, você não tinha identidade, você não tinha nada. Tem gente aqui nessa live que quando Jesus te pegou, nem identidade você tinha mais. Mas você esqueceu disso. Quando é para adorar o Senhor, quando é para colocar Jesus como prioridade, coloca sacrifício para tudo. Ah, mas quando é para viajar, você parcela no cartão em milhões de vezes, mas você vai. Você vai passear, você vai viajar, você vai fazer qualquer outra coisa. Mas quando é para as coisas de Deus, tudo é empecilho.
Quando é para as coisas de Deus, é preguiça, é cansaço, eu não tenho carona, eu não tenho quem me leve, eu não tenho quem me busque, eu não tenho. Deixa eu te falar uma coisa, minha linda, enquanto você ficar só olhando para as tuas necessidades e não colocar Jesus como tua prioridade, nunca você vai contemplar o milagre. Porque o milagre, para ele acontecer, precisa do terreno estar preparado. Você esqueceu que Jesus foi até a família dele. Jesus foi até os seus com um desejo gigantesco. Sabe qual era o desejo? De evangelizar, de curar, de transformar aqueles que ele mais amava. Quem eram aqueles que eles mais amavam? Os seus parentes, seus vizinhos, aqueles que ele conhecia. E por que Jesus não realizou milagre na sua terra? Porque não tinha terreno para o milagre acontecer. Tinha dúvida, tinha julgamento, tinha apontamento. Tinha o tempo todo uma autossuficiência. Tinha o tempo todo a sua verdade, o seu ser, o eu sei, o eu acho. Aquele ali não é o filho do Nazareno? Não é filho de José e Maria? Não é o Nazareno? Não, esse aqui é. A gente sabe de quem ele é, filho. Ele não é filho de Deus, não. Ele é filho de José, é filho de Maria. O que aconteceu? Jesus não fez milagre na sua terra. Por que Jesus não fez milagre na sua terra? Porque não tinha terreno de fé para o milagre descer. Não adianta, meu lindo e minha linda, você pedir. Se você não ordena o lugar do milagre. Eu vou repetir mais uma vez para quem está chegando. A desordem traz angústia. A ordem traz paz. Você nunca vai ter paz. Você nunca vai viver uma felicidade plena se você não se ordenar. O paraíso era ordenado. As coisas de Deus são tudo feitas debaixo de uma grande ordem, debaixo de uma grande hierarquia. Observa as árvores, os ventos. Observa o mar. O mar obedece à ordem de Deus, porque o mar poderia consumir toda a terra, mas o mar, ele obedece. Ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele precisa recuar. As águas obedecem o Senhor. Esse final de semana eu estava lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas, e eu vi a obediência das águas em Deus. Como é lindo você observar o dedo de Deus nos detalhes. Cada água que vai descendo à sua maneira, nenhuma água tira o brilho da outra. É um negócio tão lindo, tão harmônico, tão ordenado, que você começa a observar. O momento que as pedras precisam se destacar e o momento que a água precisa se abaixar para as pedras se destacar. E tem um momento que a água vai sobressair sobre as pedras e tá tudo bem. Por quê? Porque a ordem contempla a beleza da natureza. Agora, nós somos desordenados porque nós não estamos nos preocupando com a prioridade de Deus na nossa vida. Nós estamos preocupando com a nossa necessidade. Exemplo, vou te dar um exemplo agora. Tem alguém aqui nessa live que precisa resolver algo e você está nessa live resolvendo essa coisa que você precisa resolver, ao invés de você priorizar 100% da tua atenção aqui. Eu estou falando para alguém aqui. Ao invés de você priorizar o seu tempo com Deus, o seu tempo de absorver, porque não adianta você dizer que você absorve fazendo outras coisas, porque você não absorve. O seu cérebro, ele é seletivo. Ele absorve aquilo que ele quer. Mas a prioridade vem muito depois do quê? Da sua necessidade. Só que com Deus, Deus não anula a nossa necessidade.
mas Ele tem as suas prioridades. Ou você caminha segundo as prioridades de Deus, ou você sempre vai ser uma criança emocional, uma criança espiritual, que conversa com Deus enquanto Deus pode te dar algo. E quando Deus não te dá, você pega pirraça, você chora, você grita. Caminhar com o Senhor requer maturidade espiritual. Caminhar com Jesus requer obediência, renúncia e amor. Caminhar com o Senhor é saber que eu preciso parar o que for necessário para ouvi-lo e depois de ouvir, colocar em prática. E depois de colocar em prática, aí sim me preparar para o milagre acontecer. O milagre, ele tem a porcentagem humana. O milagre é algo extraordinário, mas ele tem uma séria porcentagem humana. Eu sou co-criador do milagre. Você é co-criador do milagre. Você é cooperador e cooperadora do milagre de Deus. Não adianta você achar que o milagre só depende de você rezar e Deus vai fazer. Não, eu preciso ir até Ele. Eu preciso buscá-lo, eu preciso desejá-lo, eu preciso buscar a manifestação, eu preciso estar em sintonia, eu preciso estar em humildade, obediência, eu preciso baixar a minha necessidade e aumentar a prioridade de Deus na minha vida. Eu não quero ser terreno para Satanás. Escreve isso, fala isso com o Senhor. Eu não quero ser terreno para o diabo. Eu não quero ser terreno para o diabo fazer morada. Eu não quero. Renuncia isso agora. Comece a declarar: eu não vou ser terreno para Satanás. Eu serei terreno de milagres. Fala isso. Fala isso. Com toda a autoridade espiritual sobre a tua vida. Eu serei terreno de milagres. O que é que hoje você precisa organizar para o milagre descer? Adriele, mas eu preciso de chuva, mas Deus quer mandar fogo. Então deixa Deus queimar, deixa Deus tirar as amizades que você precisa, que tire. Deixa Deus romper relacionamentos amorosos que estão tirando de você a graça do milagre. Deixa Deus tirar aquele emprego que você está apegado. E Deus já está falando há muito tempo. Sai daí. E você quer milagre? Eu quero milagre para eu poder sair. Não, o milagre é você sair e depender que Deus vai te dar o milagre depois. Não adianta você ficar pedindo para Deus fazer enquanto você não se move. Eu quero cura emocional. Eu preciso de equilíbrio. Se você não fizer uma terapia e tomar os medicamentos, não adianta ficar rezando e pedindo para Deus, porque é hipocrisia. Deus já deu os médicos, Deus já deu a medicina, Deus já deu a estrutura, Deus já deu o meio. Se você não vai até Ele, é porque você não quer cura. Você quer cura da boca para fora, você quer facilidade. Tem pessoas que querem ajuda, mas não vão atrás da ajuda. Quer que a ajuda venha até ela. Meu amor, pelo amor de Deus. Deixa de ser autossuficiente. Baixa tua bolinha e se coloca no teu lugar. A humildade vai gerando milagres. A hemorroísa só recebeu milagres quando foi até Jesus. A samaritana só recebeu milagres quando foi até Jesus. Teve que haver um movimento. O mar se abriu quando Moisés bateu o cajado no chão. Teve que haver um movimento, teve que haver a humildade de entender que sozinho eu não posso, não quero e não vou. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ter a humildade de pedir ajuda, de aceitar ajuda e aceitar a ajuda que Deus quer dar. Não é a ajuda que eu quero receber, é a ajuda que Deus quer dar do jeito que Deus quer dar, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe da tua capacidade e Ele sabe das tuas artimanhas. Não adianta você falar: Senhor, me ajuda. Aí quando Deus manda ajuda, não, Jesus, não é essa ajuda que eu quero.
Quem precisa de ajuda, aceita a ajuda que vier. A ajuda que vem de Deus é a prioridade dele e não a sua necessidade. Arrume a casa. Coloque ordem. Ordem naquilo que está bagunçado. Você que está aqui nessa live, que está devendo uma conta, vai lá pagar aquela conta, vai limpar o seu nome. Coloca ordem. Tem homens que estão aqui nessa live que têm a capacidade de dizer que mora junto 10 anos. Toma vergonha na sua cara, casa com essa mulher. Ai, mas a gente é um casal bom, não precisa de casar. Precisa, porque Deus não abençoa aquilo que está em debaixo de desordem. Ordena a tua casa. Coloca ordem. Ai, eu tô devendo uma coisinha aqui, eu pago quando eu puder. E não nego que eu tô devendo. E depois não adianta pedir a Deus para curar a tua família, curar a tua casa, que Ele não vai fazer, sabe por quê? Não é porque Deus é mau, é porque a prioridade dele é te salvar. E Ele sabe que se Ele curar a tua família e você não pagar aquela conta, você não vai se salvar, você vai continuar em pecado, porque você tá com dinheiro que não é seu. O Senhor está dizendo para mim, para você, ordena a sua casa, a começar pela casa interior. Coloca fogo no altar. Eu sei que você tem muitas necessidades, mas se você não colocar fogo no altar, a chuva não vai descer. O Senhor falava isso muito forte ontem, na nossa noite, Mulheres Extraordinárias. Que para o milagre descer eu preciso colocar fogo na lenha, ainda que esteja precisando de chuva, ainda que eu esteja cansada, ainda que eu esteja precisando descansar. Não é hora de pedir chuva, é hora de voltar a adorar como antes, porque enquanto queima a água do altar, a água vai evaporar, e quando ela evapora, ela enche as nuvens, e quando ela enche as nuvens, enquanto elas estiverem sendo carregadas, vai haver a hora da chuva descer. Eu falei ontem para Jesus no carro, eu dizia, Senhor, me ajuda a encher as nuvens. Eu quero encher as nuvens da fumaça do Espírito Santo. Eu quero encher as nuvens da fumaça da graça de Deus, da adoração. Enquanto eu adoro, eu carrego as nuvens, porque na hora que eu menos esperar, a chuva vai descer. Porque Deus não tem pequena nuvem, Deus tem uma pequena nuvem na mão de um homem, mas Deus tem uma tempestade de graça, um derramamento de graça. O sinal pode ser pequeno, mas a graça é gigantesca. O sinal que você está precisando é apenas a ordem que você precisa, e você está pensando assim, mas se eu colocar em ordem é algo tão pequenininho. O que Deus está esperando de você é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que significa isso? Deus não está esperando grandes coisas. Deus está esperando fidelidade nas pequenas. É a fidelidade nas pequenas coisas que vai gerar uma nuvem cheia de graça. Ainda que não esteja chovendo na tua família, ainda que não esteja chovendo na tua vida financeira, ainda que não esteja chovendo na tua vida emocional, ainda que não esteja chovendo na tua missão, no teu ministério, ainda que você tenha sonhos e que ainda não estão acontecendo, o que Deus está te pedindo é: conserte o altar, arrume o altar. Porque enquanto você conserta o altar, eu estou preparando uma nuvem. É uma nuvem pequena, mas se ela se encher, a água vai descer. A chuva virá. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Por isso, tanto tempo para angustiar. A gente tem muito tempo para choramingar. Tanto tempo para reclamar. Quanto tempo nós estamos gastando na nossa vida? Reclamando, murmurando, chorando. Sendo que ao invés de chorar,
se eu aprender a adorar na dor, se eu aprender a consertar o altar, pedir ajuda, buscar médico, buscar medicamento, buscar terapia, buscar ajuda de um padre, buscar uma direção espiritual, de alguém que esteja acima de mim, buscar consertar as minhas atitudes, buscar consertar meu comportamento, deixar de ser egoísta, desenvolver mais a humildade, desenvolver mais a submissão, saber me colocar no meu lugar. E se eu me fizer isso, se eu fizer esse processo, ao invés de eu fazer o processo para fora, eu fazer o processo para dentro, eu colocar fogo dentro de mim, uma hora esse fogo vai evaporar e vai transformar em nuvem de graça, de cura, de transformação, de milagre. Só que o que está acontecendo conosco é que quando nós pedimos milagre, Deus derrama o milagre. E aí depois que Deus derrama o milagre, eu não substituo por uma virtude. Deus derrama milagre e eu não transformo esse milagre em multiplicação de graça. Deus vai lá e me cura. E aí eu continuo tendo a mesma vida velha de sempre. Continuo sendo inadimplente com a minha oração, inadimplente com a minha vida emocional, inadimplente com a minha saúde. Aí depois eu vou lá e peço o milagre de novo para Deus. Aí Deus vai com a sua misericórdia, derrama o milagre. E aí o que acontece? Eu continuo de novo tendo uma vida velha. Só que Jesus hoje, para mim e para você, Ele está pedindo para nós: coloca ordem na sua casa. Ordena tudo aquilo que está fora do lugar. Suas emoções, seus pensamentos, sua vida espiritual, sua vida biológica, fisiológica. Coloca ordem. Vai fazer um check-up. Você que há muito tempo não faz um exame. Vai olhar sua saúde, como você está. Vai olhar você que tem um carro. Não troca o óleo do seu carro há quanto tempo? Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: Adriele, reza pela minha viagem. Tô falando de filhos espirituais, tá? Pessoas que vêm aqui, ajudam a gente na comunidade. E virou para mim e falou assim: Adriele, reza pela minha viagem. Eu falei: tá, vou lá te acompanhar. Quando eu cheguei lá, eu vi o pneu careca. Eu virei para ela e falei assim: eu não vou rezar pela sua viagem não, minha filha. Se você não trocar esse pneu, você vai morrer. Se você não cuidar daquilo que Deus está te dando como instrumento, você vai morrer. E não adianta depois falar que foi um acidente, não. Foi uma displicência. Foi uma desordem, uma desobediência. Sabe aquela panela quebrada que você está guardando aí na cozinha e nunca vai arrumar? Por isso que não se abençoa nada na sua casa. Por isso que as coisas não crescem. Por isso que as comidas não prosperam. Você joga comida fora. Você deixa as coisas vencerem. Você deixa as comidas na sua casa tudo passado vencimento. Você deixa tudo para depois. E aí você não sabe o porquê que a sua vida não tem prosperidade em abundância. Porque você dá prioridade às suas necessidades. E é o contrário. A prioridade precisa ser prioridade. A sua necessidade vem depois. Ai, porque eu preciso arrumar as minhas unhas. Mas espera aí, se tem panela quebrada, se tem parede arrancada, se tem algo faltando, eu preciso priorizar aquilo que está em desordem e depois eu vou fazer as minhas unhas, que é uma necessidade. Primeiro, prioridade. Depois, necessidade. Criança, olha a necessidade. Se eu tô com fome, eu vou lá e como. Se eu quero chocolate agora. Isso é papel de criança. Adulto não. Adulto vê prioridade. Eu tenho condições de comprar um chocolate agora? Não, não tenho. Então eu não vou comprar um chocolate agora. Ah, mas eu tô com vontade. Eu vou renunciar e vou dar sentido a isso. Eu vou viver de renúncia.
Eu vou transformar essa necessidade em uma virtude. Qual virtude? Virtude da humildade. Virtude da ordem. Você está entendendo? Eu não vou lá e faço o que eu quero. Eu vou lá e faço o que eu preciso fazer naquele momento. Se eu tenho uma ordem, eu vou cumprir essa ordem, porque essa ordem vai me trazer paz. As pessoas estão confundindo hoje paz com prazer. Elas não querem mais fazer aquilo que dá paz. Só que o que perpetua é a paz e não o prazer. O prazer passa, gente. Você quer fazer aquilo que te dá prazer, só que o que te dá prazer não te dá eternidade. O que te dá prazer não te traz paz. O que te dá prazer muitas vezes traz para você angústia. O prazer momentâneo traz a angústia depois. E aí o que vai acontecendo com você? Como você não quer a angústia, você fica de prazer em prazer, de prazer em prazer. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu necessito, o que eu necessito, o que eu necessito agora. Só que não, meu amor. Isso vai causando em você, a longo prazo, algo chamado frustração. E quantas pessoas não conseguem sair da frustração? Sabe por quê? Porque Satanás encontrou uma casa vazia. E quando ele volta para a casa vazia, ele não vem sozinho. Ele vem com uma legião. Você já percebeu que algumas situações da sua vida que tem acontecido direto, cada vez aumenta mais o gigante e é sempre a mesma situação? Por exemplo, você tem um costume e você perdeu pessoas na sua vida por causa desse seu jeito de ser. E aí você perdeu uma pessoa, só que você não mudou. Você continuou com esse mesmo jeito de ser. Daqui a pouco você perde 2 pessoas e você continua do mesmo jeito. Daqui a pouco você perde 3, 4, 5 e você continua cada vez mais ficando mais sozinha, mais solitária, mais sem ninguém. E cada vez mais isolado no seu mundo, não tem vida social, não tem vida de partilha, não tem vida de comunhão, não tem vida de crescimento. Por quê? Porque você não muda o seu jeito de ser. Você continua vivendo em ciclo, e em ciclo de perda. E cada vez mais você só vai perdendo. E aí quando você olha para trás, você só vê o mundo de perdas. Por que, Adriele, que isso acontece? Eu sempre perco nas mesmas situações. Por quê? Vou te explicar o porquê. Mas não é eu que vou te explicar. É a palavra de Deus que vai falar no seu coração agora. Pega a tua Bíblia, lá em São Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 45. Apenas 2 versículos vai fazer você entender muitas coisas. Vai fazer você entender por que sua vida financeira sempre piora. Você ganha um dinheirinho, daqui a pouco você fica feliz, daqui a pouco a dívida ultrapassa o que você ganhou. Você vai entender o porquê. Pega a tua palavra. São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. A palavra de Deus diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem e ele fica errante por lugares áridos, ele procura de um repouso e não acha. Aí o espírito imundo, Satanás, diz então: eu voltarei para a casa de onde eu saí. E voltando, ele a encontra vazia, limpa e enfeitada. Aí ele vai, então, buscar 7 outros espíritos malignos, piores do que ele. E entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro estado. Tal será a sorte desta geração
perversa. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Isso aqui não sou eu que estou falando. É o Senhor que está dizendo para nós. Guarda isso. Jesus está falando que quando um espírito demoníaco ele sai de uma pessoa e ele fica vagando. Quando você encontra com Jesus e você tem uma experiência com o Senhor, o demônio sai da sua vida e ele fica rodando pelo mundo. Se ele não acha nenhum outro lugar, ele pensa, eu vou voltar para aquele lugar, daquele lugar que eu saí. A tendência dele é voltar para o lugar de onde ele saiu. Qual é esse lugar? O seu coração. E aí, quando ele volta para o seu coração, ele vê a sua casa vazia e enfeitada. O que significa isso? Não adianta você parar de pecar. Não adianta você simplesmente ir na igreja. Se você não mudar os teus comportamentos e as suas virtudes, o demônio, ele vai achar a tua casa vazia. Você tem que substituir o pecado por uma virtude. Você tem que substituir algo ruim por algo bom. Porque não adianta você se converter e dizer, agora eu não peco mais. Agora eu não bebo mais, por exemplo. Mas você continua sendo insuportável. Você continua tendo comportamentos maliciosos. A única coisa que você tirou da sua vida foi a bebida. Não, querido. Não adianta você parar de beber. Você tem que transformar este parar de beber em uma virtude de salvação. É esta a questão. É isto que Jesus está falando para nós nessa palavra. Não é simplesmente perdoar. É mudar o teu comportamento através desse perdão. Não é só pedir perdão. É mudar o seu comportamento através desta mudança, desse pedido de perdão. Não é só dizer, a partir de agora eu serei humilde. Não, é transformar esse vazio existencial em uma profunda humildade. Entende? É o que Jesus está dizendo para nós. Nós não podemos ser casa vazia. A minha avó sempre dizia, cabeça vazia, morada de Satanás. Se a sua casa interior continua vazia, todas as vezes que os demônios voltarem, eles não vão voltarem sozinhos. Eles vão voltar com uma legião, com espíritos imundos muito piores do que eles. Por isso que quando você passa um aperto financeiro, aí você diz assim, ai, graças a Deus, pedi, Deus foi lá e proveu, eu paguei aquela conta. Aí no mês seguinte, você aumenta a dívida em dobro. Aí você vai lá, meu Deus, por que eu tô devendo desse jeito? Mês passado, aí você vai lá e reza de novo. Aí Deus vai lá e te ajuda com aquela continha. Beleza, consegui pagar, amém. Mas aí eu tive que pegar um empréstimo para poder pagar as outras contas. No outro mês, aumenta. No outro mês, aumenta. Você não sabe por que as coisas pioram. Sabe por quê? Porque o importante não é o milagre que Deus fez de te ajudar a pagar aquela conta. O importante é aprender que eu não posso mais fazer dívida para não ter mais contas para que Deus venha pagar. Sou eu que tenho que me responsabilizar pelas minhas contas. É isso que acontece. É isso que acontece com a sua saúde. É isso que acontece com o seu psicológico. Ai, eu fui lá, fiz 3 sessões de terapia, já estou me sentindo bem, agora eu não preciso mais. Tudo bem. Na hora que vier a situação de novo, você não vai ter estrutura e daqui a pouco você vai estar muito pior do que você estava a primeira vez. O que significa isso? A desordem é morada da angústia. A ordem é morada da paz. Ou você coloca ordem na sua casa, organiza a sua casa, substitui os vazios da sua casa por aquilo que realmente é prioridade em Deus. Ou, infelizmente, a sua casa vai continuar sendo morada do diabo. Ele vai sair e ele vai voltar. Ele vai sair e ele vai voltar. Ele vai sair até o dia que talvez
ele volte e não saia mais. Em nome de Jesus, vamos pedir à Nossa Senhora do Equilíbrio que ela nos ajude a colocar ordem na casa, nos ajude a não ser mais morada de Satanás, nos ajude a ser transformação de dentro para fora. Esta é a semana da transformação. Deus quer te transformar. Muito mais do que curar, muito mais do que te libertar, Ele quer transformação. Ele quer cura da alma. Ele quer equilíbrio do espírito. Vai pedindo isso. A intercessão de Nossa Senhora do Equilíbrio. Fala, mãe, cura aquilo que está em desordem. Arruma a minha casa. Faz uma faxina interior. Me ajude a ser co-criador do milagre. A ser colaborador da graça. Facilitador da bênção. Oh, como nós temos sido atrapalhadores. Como temos atrapalhado Jesus. A minha oração tem sido essa desde ontem. Jesus, me ajude a arrumar o altar para a chuva descer. Me ajude, Jesus, a organizar a minha casa para que a chuva de graça desça. Não quero mais. Não quero mais atrapalhar a unção, a graça, a misericórdia. Eu quero ser canal de graça. Eu quero ser morada de ordem do Senhor. Ordena. Pega o seu texto do equilíbrio e nós vamos pedir isso à Nossa Senhora do Equilíbrio. A ordem. Fazer escolhas assertivas. Como está aqui o livro. Esse livro Encalhada Não Eu Escolho é um livro que vai te ensinar a fazer escolhas assertivas. O livro Desperta, Levanta e Vence vai te ajudar a colocar ordem na casa. E o livro que eu escrevi, Não Coloque Deus na Sua Caixa, vai te ajudar a sonhar segundo o coração de Deus. Eu não sei do que você hoje está precisando, mas o que Jesus está dizendo para você que Ele precisa de você é que você coloque ordem. Porque Ele quer entregar graça, Ele quer entregar cura, mas Ele precisa de você. Ele quer dizer para você, coloca ordem, faça escolhas assertivas, coloca ordem na sua desestrutura emocional, espiritual, psíquica, biológica. E aprenda a sonhar com os sonhos de Deus, com a mente de Deus, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de crescimento, não uma mentalidade de menininho, de menininha, infantilizada, que o tempo todo só olha para a necessidade. Filho e filha, hoje eu quero pedir para você, vai lá no Loja Adriele Lopes, lojaadrielelopes.com, na nossa loja online, e você vai adquirir, se você puder, os 3 livros. Encalhada Não Eu Escolho, Desperta, Levanta e Vence, Não Coloque Deus na Sua Caixa. Se você pegar esses 3 livros e ler os 3 livros, você vai aprender a ter uma mentalidade de abundância e você vai sair desse ciclo vicioso que você se encontra. Não é propaganda, é realidade, é constatação. Todos os testemunhos que eu recebo de pessoas que viveram. Ontem eu recebi mais um testemunho de uma pessoa que disse para mim, Adriele, o seu livro mudou a minha vida. E eu fiquei muito feliz que essa pessoa disse para mim, Adriele, hoje eu estou na profissão que eu estou, na profissão que eu sonhei. Porque eu li o seu livro e eu tive coragem de ir lá fazer a prova, enfrentar, coloquei em ordem a minha organização pessoal, passei e hoje estou realizada. Eu fiquei muito feliz. Muito, de verdade. A pessoa que eu não conhecia
disse isso para mim, eu fiquei emocionada, eu falei, é isso. Se uma pessoa ler o livro, colocar em prática, eu tenho certeza que Deus vai abençoar e a chuva vai descer e o milagre vai acontecer. Pega os livros, compra, se puder, compra os 3. Se não puder, começa pelo Desperta, Levanta e Vence, depois vai pro Encalhada e depois vai pro Não Coloque Deus na Sua Caixa. Mas vai, em nome de Jesus, lá, lojaadrielelopes.com, lojaadrielelopes.com, e você vai receber na sua casa 3 livros que vão mudar a sua vida. Amém? Pega o seu livro. Pega o seu livro? Não, desculpa. Pega o seu texto. E nós vamos rezar juntos. E você vai escrever. Eu quero que você agora, que está no YouTube, você que está no TikTok, você que está no Instagram, eu quero que você escreva aqui. Comece a escrever, Jesus, me ajude a organizar a casa. Nossa Senhora do Equilíbrio, me dê equilíbrio para eu ter ordem, me dê equilíbrio para eu amadurecer, para eu crescer, para que eu possa organizar a minha casa e não deixar mais a minha casa vazia. Vai pedindo isso, em nome de Jesus, enquanto nós vamos rezando, você vai escrevendo, em nome de Jesus, a sua oração. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Nessas 3 Ave-Marias, vai colocando o seu nome, o nome da sua família, o nome do seu trabalho, vai oferecendo tudo a Nossa Senhora, vai pedindo, mãe, coloca ordem na minha casa, na minha família, no meu trabalho, me ajude a colocar ordem nas minhas finanças, vai apresentando tudo diante de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estende a sua mão e nós vamos rezar juntos. Equilíbrio para lidar com os nossos medos e perdas. Equilíbrio para lidar com as desavenças e incertezas. Equilíbrio para lidar com a ansiedade e a descrença. Equilíbrio para tomar as decisões segundo o coração de Deus. Nesse primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora do Equilíbrio a simplicidade de coração. Repete comigo com muita fé. Mãe, ensina-me a simplicidade de coração. 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 Ensina a simplicidade de coração. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Nesse segundo mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom da gratidão. Eu sei que as coisas não estão fáceis para você. Afinal, a desordem gera angústia. Mas agradeça a Deus, porque se não fosse essa dificuldade, talvez você não estaria aqui nessa live. Se não fosse essa dor, talvez você não estaria aqui nessa live. Mas em nome de Jesus, agora, eu quero te pedir, agradeça a Deus, porque a partir de hoje você vai mudar.
A partir de hoje você vai começar uma vida nova. Não se pode colocar retalho velho em roupa nova. A mesma coisa, retalho novo em roupa velha. Não dá. Você está entendendo? É mudança de vida. É a partir de agora colocar virtude no lugar do pecado. Peça, mãe, ensina-me a agradecer nas dificuldades. 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 Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse terceiro mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do amor e o dom do perdão. Você que hoje carrega dentro de si mágoas, dores, rancores, historinhas do qual você tem abraçado como justificativa dos seus erros. Você vai pedir hoje a Nossa Senhora do Equilíbrio: Mãe, me liberta disso. Eu quero me libertar de toda mágoa, de todo rancor, de toda história de passado. Eu quero ser livre. Vai falando isso para Nossa Senhora. Eu quero ser livre, eu quero ser livre. E você vai repetir comigo: Mãe, ensina-me a amar e a perdoar. 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 Ensina-me a amar e perdoar. Ensina-me a amar e a perdoar. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse quarto mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom do descanso. Você que hoje precisa descansar em Deus. Você que hoje precisa entregar para Jesus todo o controle, soltar a rédea e dizer: Senhor, eu vou organizar a minha vida e eu deixo que o Senhor organize aquilo que eu não posso, controle aquilo que eu não tenho controle. O meu papel é confiar. Reze comigo: Mãe, ensine-me a descansar em Deus. Ensina-me 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 a descansar em Deus. Ensina a descansar em Deus. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio nesse último mistério. Nós vamos pedir a Nossa Senhora o dom da fé, o dom de acreditar. Vai pedindo: Nossa Senhora, me ajude a acreditar, me ajude a ter fé, me ajude a acreditar que eu vou conseguir. Eu vou conseguir colocar ordem na minha casa, ordem na minha família, ordem no meu interior, ordem no meu emocional, ordem nas minhas atitudes, ordem na minha agenda pessoal. Ordem. Fala isso para a mãezinha: Mãe, ensina-me a crer e não temer. 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 Ensina-me a acreditar e não ter medo. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós e dai-nos o equilíbrio. Estende a tua mão e peça para Nossa Senhora nesta oração final que ela te ajude nas tuas decisões, que ela te ajude em todas as decisões que você precisa tomar hoje e em toda a sua vida. Eu quero convidar você a tirar um print agora. Tira um print dessa live e compartilha em todas as suas redes sociais. Pede para as pessoas seguirem esse canal. E se você ainda não segue o meu canal, segue aqui. Para nós é muito importante, nós pedimos e estendemos a mão para você.
Nós precisamos fazer com que o YouTube entregue a nossa rede social para mais pessoas. Eu tenho quase 300 pessoas na live, estamos com 183 likes somente. Então, vai dando o seu like. Você que pode, vem aqui dar o seu like, compartilha, divulga e ajuda a gente. Ajuda a gente a evangelizar. Se você está em 2 pessoas na sua casa, pede a outra pessoa para entrar no celular dela e você entre no seu, para nos ajudar a aumentar a nossa visibilidade. Nossa Senhora do Equilíbrio precisa alcançar o Brasil e eu conto com a sua ajuda. Eu te peço hoje, em nome de Jesus, compartilhe, divulgue. Nós vamos agora, eu vou fazer uma cena aqui, uma imagem, e você vai tirar o print agora e vai compartilhar lá no Instagram e vai me marcar. Amém? Vamos dizer juntos: Nossa Senhora do Equilíbrio. Agora você que está no Instagram, tira o seu print. Isso. Você também que está pelo TikTok, tira o print e marque a gente lá no Instagram. Amém? Juntos nós vamos rezar a oração final. Nossa Senhora do Equilíbrio, esposa do Espírito Santo, dai-me o equilíbrio e a sabedoria, o discernimento para as tomadas de decisões da minha vida e na vida da minha família, no âmbito emocional e espiritual. Bate no peito e diz: eu não sou fruto do meu passado, mas com Deus e Nossa Senhora do Equilíbrio, eu escolho construir uma nova história. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém pode contra a sua vida, a não ser você mesmo. Amém? Só você pode abrir brechas para o inimigo fazer arruaça. Se você fechar e colocar ordem na tua casa, o demônio não vai entrar na tua casa, nem na sua família. Amém? Ele é um derrotado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Até amanhã, 1h da tarde, se Deus quiser.